Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria mais uma vez estarmos aqui, podemos meditar sobre a Palavra de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reergueste o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertaste da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje o texto bíblico que a igreja nos propõe está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38, e diz o seguinte: Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o texto bíblico proposto pela igreja nos ajuda a compreender que Jesus estava chegando em casa quando curou os dois cegos lá no versículo 28 deste mesmo capítulo. Ele está novamente saindo de casa, pois a sua missão continua. Ele precisa voltar a trabalhar. A messe é grande e poucos são os operários. O mudo em questão não pediu nada aqui, pois foi aqueles homens que trouxeram e pediram por ele. Jesus, sem nenhum rito, exorcizou o demônio e libertou o mudo da prisão da língua. O gesto de Jesus produziu duas reações. As multidões ficaram maravilhadas e os fariseus condenaram o gesto de Jesus. Eles que tinham ouvido e visto tudo que Jesus fazia, poderiam ser os primeiros a anunciar a boa nova, mas tornaram-se os primeiros a optar pela cegueira do Espírito. Jesus coloca em prática a exortação dada aos candidatos ao discipulado. O Filho do Homem não tinha tocas nem ninhos. Com esta filosofia de vida e missão, Jesus percorria cidades, aldeias, campos e desertos à procura das ovelhas feridas, abandonadas e sem pastor. O Evangelho e a vontade do Pai não tinham tantos discursos e promessas, mas tinham curas, alimentação, restauração e inclusão no novo redil. Jesus insiste para que as multidões que se deixavam encantar pelos gestos e palavras não ficassem admiradas, mas fizessem a sua parte, ou seja,
iniciassem um compromisso com a messe e pedissem operários. A população é como ovelhas sem pastor, está sem líderes, sem defensores e sem consideração. Os líderes eram exploradores do povo, como profetizava Miqueias no capítulo 3, versículo de 1 a 3. O povo estava com fome e sede de justiça. A política de Herodes exigia sacrifícios através de taxas e impostos. Os sacerdotes e escribas e os fariseus também tinham um poder forte sobre o povo e a forma de exigir vítimas, sacrifícios e tributos para o templo, o que revoltam Jesus à sua chegada em Jerusalém. Aprendamos com Jesus que é preciso curar as enfermidades dos outros, é preciso ajudar, é preciso acolher, é preciso devolver ao outro a dignidade, é preciso restituir a vida do irmão, da irmã, e assim Jesus nos ensina. Que nós possamos ser cada vez mais homens e mulheres que experimentam a graça desse Jesus que quer curar as nossas feridas, as nossas limitações e nos ajudar a sermos cada vez mais seus discípulos e discípulas. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude hoje e sempre com essa palavra de Jesus, pois a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sejamos então esses trabalhadores da messe do Senhor para com a nossa igreja, a nossa comunidade, aonde nós estivermos. Hoje gostaria de continuar falando sobre a importância de ser dizimista, né? A igreja nos orienta, nós aprendemos nos seus documentos, na Sagrada Escritura. E aí a contribuição do dízimo nasce de uma decisão pessoal que exprime a pertença efetiva à igreja de cada um de nós, vivida em uma comunidade concreta, a comunidade da qual nós fazemos parte. A contribuição é uma manifestação autêntica e espontânea da fé em Deus e da comunhão e participação na vida da igreja e em sua missão. O dízimo é a expressão da decisão de uma consciência iluminada pela fé. E quando alguém decide contribuir com o dízimo, a quantia que oferece é uma decisão de consciência, iluminada pela palavra de Deus, sensível às necessidades da igreja e do próximo. Pois, como lembra São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte: cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem consciência, nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Portanto, sejamos pessoas cada vez mais conscientes pelo amor à igreja e a Jesus Cristo. Que Deus assim continue abençoando você, a sua família, a sua comunidade, o seu trabalho, fazendo cada vez mais próspero a sua vida. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.